Não sabia o que havia de fazer e ontem à noite, realmente numa reunião de trabalho que tivemos, recebi a intuição de que era sobre este tema que eu devia falar, porque várias das comunicações que houve foram relacionadas com o tema divórcio e espiritismo. Não queria que ficassem preocupados, mas das 50 pessoas que estão aqui na sala, 35 vão se divorciar. Ou seja, em Portugal, a taxa de divórcios é de 70,4%. É o país na Europa onde mais divórcios há. Eu vou tentar falar um bocadinho sobre o divórcio, sobre outras religiões como encaram o divórcio, mas muito mais tempo, como é evidente, sobre a nossa doutrina, como é que ela encara o divórcio no Espiritismo. O objetivo desta palestra é entender o que significa o casamento, à luz da doutrina de Jesus, o que é que significa o divórcio, quais as suas consequências, um pouco de estatística rápida sobre isso e o que é que o Espiritismo pode dar para ajudar nesta polémica, nesta autêntica pandemia social e familiar do nosso mundo. O casamento é uma oportunidade única, conforme diz o Livro dos Espíritos, para nos aquietarmos uns com os outros, o marido com a esposa, com os filhos. A família é o lar, é o núcleo de tudo que há na nossa reencarnação. E a grande problemática que nós passamos nos divórcios tem a ver com o sexo. Garanto-vos que 75% dos problemas que as mulheres têm é por serem mal amadas pelos homens. E isto não tem a ver com sexo. Tem a ver com o nosso egoísmo, com o nosso orgulho, com o nosso machismo, dos homens. Machismo, etc, etc. Só estou a referir-me à união de dois seres de sexos diferentes. Os outros, não falo sobre isso agora. Mas essa falta de amor, essa falta de dedicação, de ajuda, de atenção, de respeito do homem para com a sua esposa, provoca cerca de 75% dos problemas psicológicos e psiquiátricos da mulher. Ou seja, até prova em contrário, a maioria das mulheres que adoecem por serem mal amadas pelos seus maridos. Ou companheiros, também não é isso que está em causa. Então vejam a nossa responsabilidade. E por isso eu pus aqui esta frase de Emmanuel, porque na realidade os homens, o cromossoma Y, confunde sexo com amor. E na realidade não tem nada a ver uma coisa com a outra. E ele diz-nos no livro Vida e Sexo, a aplicação do sexo ante a luz do amor e da vida é assunto pertinente à consciência de cada um. E olhem que as nossas consciências devem estar bem pesadas. Então, vamos definir o que é o casamento. É qualquer projeto de vida em comum entre duas pessoas. E o divórcio, por outro lado, é o rompimento legal desse casamento. Pode haver divergências entre o marido, entre amigos, o clássico é entre as sogras e os etc., os genros e as noras, é mais sogra-nora, normalmente. Mas, normalmente, há divergências que muitas vezes levam a esses divórcios. É uma lei humana, Evangelho segundo o Espiritismo. O divórcio é uma lei humana cuja finalidade é separar legalmente o que já está separado de facto. Não é contrária à lei natural, pois só virá a reformar o que os homens já fizeram. A lei de Deus é unir. A lei dos homens é que vai desunir. Não é a lei de Deus. A desunião é contrária à lei de Deus. E Joana de Ângeles, no seu livro Amor Imbatível, ensina-nos: em verdade, a função do casamento é manter o que mantém o matrimónio, não é o prazer sexual, sempre fugidio, mas apenas quando inspirado pelo amor. Mas a amizade
que responde pelo intercâmbio emocional através do diálogo entre as duas pessoas, do interesse nas realizações do outro, na convivência compensadora, na alegria de sentir útil e estimado. Era exatamente aquilo com que eu iniciei a minha palestra. A falta de amor, de atenção para com as nossas mulheres. E no livro Evolução entre Dois Mundos, Emmanuel, por Chico Xavier, diz-nos: a explicação dos espíritos deixa-nos serenos para afirmar que o espiritismo não é contrário à instituição do divórcio, embora não venha a estimulá-lo, nem tampouco incitá-lo nos casais com problemas de relacionamento. Porque nós, na nossa doutrina, entendemos muitas vezes alguma dificuldade de relacionamento como uma prova, como uma provação, como uma dificuldade para limarmos as nossas arestas. Agora, não me venham a dizer que a minha mulher é o meu karma. Não me venham dizer que o meu marido é o meu karma. Pelo amor de Deus, vamos pensar de uma outra forma. É muito simples pôr o pó debaixo do tapete. Em relação ao casamento, Kardec, ao indagar os benfeitores no Livro dos Espíritos, questão 695, ao indagar os benfeitores se a união permanente de dois seres seria contrária à lei natural, recebe a seguinte resposta: não é contrária. A união de dois seres é um progresso na marcha da humanidade. Porque, na realidade, é um dos grandes objetivos da reencarnação, é o seio familiar, é a usina nuclear do amor e da nossa evolução, está na família. Há casamentos de amor, diz-nos André Luís, de fraternidade, de provação, de dever. Tem que ser. Temos que ultrapassar essas dificuldades. Agora, quando essas dificuldades ultrapassam todas as regras da convivência, há insulto, há violência doméstica, há toda a falta de respeito, aí o divórcio é naturalmente aceito, porque é o respeito pelo ser humano. Até lá, o Espiritismo diz-nos que devemos ser tolerantes, devemos tentar ultrapassar as dificuldades, porque são essas dificuldades com que vimos reencarnar para tentar acertar aquelas dificuldades que vêm lá atrás do passado. O matrimónio espiritual realiza-se alma com alma, representando os demais simples conciliações ou processos retificadores. Ainda em relação ao casamento, no Livro dos Espíritos e no Evangelho, a posição espírita perante o divórcio está plenamente estabelecida nestas duas obras. Na questão 697, Kardec pergunta se a indissolubilidade do casamento pertence à lei de Deus ou se é uma lei humana. Espera aí que eu ia espirrar, fugiu. Ok. Os espíritos responderam: a indissolubilidade do casamento é uma lei humana, contrária à lei natural, à lei de Deus. Quais são as principais funções do casamento? Eu primeiro estou a falar do casamento e depois vou falar do divórcio, como já estão a entender. Quais são as principais funções de um casamento? A formação de um lar. O lar, o nosso lar. Através do casamento haverá a formação de um grupo familiar, com a família, com os filhos, com os avós, com os genros, com os netos, não é? Permitindo que novos espíritos mergulhem nos fluidos do planeta para avançarem em sua fieira evolutiva. E vamos receber os nossos filhos e os nossos netos. São eles que escolhem o nosso lar para nascerem entre nós. A maior parte das vezes para nos ensinarem a nós, mais velhos. E outras vezes para aprender também connosco. A família é o grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromisso inadiável para a reparação graças à contingência reencarnatória. É uma oportunidade única viver em família. A permuta afetiva, a instituição do casamento vai tornar harmónica e sadia a relação entre os casais, permitindo a troca de vibrações simpáticas. Em relação ao aprimoramento sexual, o casamento é um dos elementos mais efetivos
no limar das arestas do instinto sexual. O homem, principalmente, tem um instinto animalesco no que diz respeito ao aspecto sexual. Nós ainda temos muito presentes o espírito do homem das cavernas, do homem de Neandertalis, que deixava a família toda na gruta e ia à caça. O homem é um caçador nato, só que devia ir à pesca em vez de ir à caça. Porque, na realidade, não queria dizer a maior parte dos homens, porque há aqui alguns que são uns santinhos, eu sei. Mas a maior parte dos homens não podem ver um gato de saias. Porque isso significa falta de amor perante a sua esposa. Se houver esse amor, é impossível que isso aconteça. Aprecia-se a beleza, muito bem, e não mais do que isso. Mas nós não somos assim. À exceção dos santinhos que estão aqui. O casamento representa um alto estágio da evolução do ser, quando se reveste de respeito e de consideração perante o cônjuge, firmando-se na fidelidade. Cá está a palavra-chave. Na fidelidade. Quais são as principais funções do casamento? Naturalmente, o casamento civil é um dever a ser cumprido pelos espíritas, porque legitima a união perante as leis vigentes e asseguram ao homem e à mulher direitos e deveres. Não é estar com esta ou com aquela durante 3, 4 meses, não serve, muda de camisa, vai embora, vem outra. Não é assim, não pode ser assim. Assim criamos cada vez mais dificuldades na nossa reencarnação. Não limamos as arestas, criamos mais arestas. Então vamos começar a falar sobre o divórcio, que já do tempo dos romanos, na Roma Antiga, era muito fácil casar-se e descasar-se. E eles tinham duas formas. O divortium, que dependia do consentimento de ambos os cônjuges, ou o repudium, em latim quer dizer repúdio, que dependia da vontade de um dos cônjuges. Na época, as mulheres contavam os anos pelos números de maridos, que eram fartote. César, o imperador, por exemplo, repudiou a sua mulher com a simples alegação de que a mulher de César não deve ser suspeita a ninguém. Daí a frase, não basta ser como a mulher de César, é preciso parecer. Observava-se também que era uma honra para uma mulher ter tido um único marido, de tal jeito que, nesse caso, no seu túmulo, escreviam na lápide, só teve um marido. Na maioria dos nossos casos, a lápide tinha que ser muito grande para escrever os maridos todos, que lá tem muitas vezes, salvo raras exceções das santas que estão aqui. Ao longo do tempo, intercalaram-se justificativas religiosas e jurídicas acerca do casamento e do divórcio. Por exemplo, no Brasil, o divórcio existe desde 1977. Pasme-se, em Portugal, desde 1910. 1910. Apresento-vos este quadro para vocês verem a loucura dos divórcios. O príncipe Carlos e a Lady Diana gastaram 28 milhões de dólares americanos no seu divórcio. Donald Trump e Ivana Trump gastaram 50 milhões. Kenny Rogers e a Madame, 60 milhões. Kevin Costner, 80 milhões. Júlio Bozano, 100 milhões. Steven Spielberg, 89 milhões. Estes divórcios todos juntos matavam a fome no mundo por um par de anos valentes. Portugal, como eu já disse no início, tem a maior taxa de divórcios da Europa. Em 1960, por cada 100 casamentos, havia 1,1 divórcios. Em 2020, há 70,4% de divórcios. Por cada 100. Por isso é que eu disse há bocado, se aqui há 50 pessoas, 35 vão divorciar-se. Isto é estatística, não é? A estatística a estatística diz que em Portugal cada pessoa come uma galinha. Ora, se o meu parceiro comer 2 galinhas e eu não comer nada, a estatística mantém-se, não é? Só que eu não comi nada. Mas é estatística. Não é assim exatamente aqui, mas em regra geral, por cada 100 casamentos, 70% este ano divorciou-se.
De acordo com o Departamento de Saúde dos Estados Unidos, vou passar um bocadinho mais rápido, porque os Estados Unidos não me interessa grande coisa sobre isto, nem são exemplo para ninguém. Dizia que havia 8,2 casamentos a cada 1000 pessoas naquele mesmo ano. E uma conta simples revela que 50% dos casamentos acabavam em divórcio. Eu já vos apresentei aqui numa palestra sobre o Carnaval, como a taxa de divórcios aumentava a seguir ao Carnaval no Brasil. Não sei se lembram, se está aqui alguém que tenha ouvido. A seguir ao Carnaval havia um grande aumento da taxa de divórcios, exatamente por causa do aspecto sexual, das traições, das infidelidades, etc. De acordo com censos e pesquisas, o número de divorciados no Brasil tem aumentado ao longo do tempo, como em todo o mundo, como na Europa, no nosso caso. Presentemente, a cada 6 novos casamentos há um divórcio. Esta é a subida, é a linha de crescimento dos divórcios nos últimos anos, é bem pior do que a pandemia do Covid, conforme estão a ver. Em Portugal, este ano já vai em 70,4%. E cá está, somos campeões europeus nesta linha, nesta lista que aqui está. Vejam que Malta, por exemplo, está em último lugar. Alguém me sabe dizer porquê? Eu estive em Malta muitas vezes e sei explicar tudo o que quiserem sobre Malta. Malta tem uma igreja para cada dia. É um país 100% católico, em que os nomes das pessoas são todos nomes de santos. O Peter Paul é o Paulo, um grande amigo meu, era Pedro e Paulo. As casas têm o nome dos santos, têm uma igreja para cada dia. Eles têm 365 igrejas na ilha. E não lhes passa pela cabeça divorciarem-se, porque a religião católica está tão implementada por causa dos Cavaleiros de Malta que há muito pouquinhos divórcios. Está em último lugar no ranking da Europa. E Portugal está lá em cima, como vocês podem ver. Em 2015 havia 72,2%, depois em 2016 baixou para 68%, em 2017 para 64,2%, em 2018 baixou outra vez. Atualmente, Portugal, como eu já disse, é o país da Europa com a maior taxa de divórcios. Estes dados vêm na Pordata daquele senhor do Jerónimo Martins, não, no outro dos Santos, não sei o que é dos Santos. É a base de dados mais fidedigna que há em Portugal, com o António, esquece o nome dele. Falamos um pouquinho sobre divórcio e religião. De acordo com o direito canónico, a indissolubilidade do matrimónio cristão adquire particular firmeza em razão do sacramento. A definição dada para a indissolubilidade é a propriedade em virtude da qual o matrimónio não pode dissolver-se senão pela morte de um dos cônjuges. Em virtude da facilidade da dissolução do casamento no Império Romano, os cristãos acabaram aceitando com facilidade a indissolubilidade do matrimónio. As suas convicções estão firmadas nas próprias palavras do Cristo, que só no adultério via motivo para o divórcio, em Mateus. Paulo, aos Coríntios, descreve diversas regras para o casamento. No casamento, o que é da natureza divina é a união dos sexos e a lei do amor para operar a renovação dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de ordem humana, sujeitas aos costumes de cada povo. Então, para o catolicismo, o divórcio não é possível, uma vez que na Bíblia está a frase quod ergo Deo conjunct sit homo non separat. Quer dizer que não separa o homem aquilo que Deus uniu. Mas para os judeus, para o judaísmo, ele é possível o divórcio por parte do homem. Está escrito na Torá, que é a Bíblia deles. E diz que se um homem tornar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ele ter achado qualquer coisa de indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio, lhe o der na mão e a despedir de casa, e se ela sair de casa, for casar com outro homem. É a autorização do divórcio, assim, na lei judaica.
O divórcio como direito masculino é encontrado nos Deuterónimos. E no item 24 está assim escrito: quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça aos seus olhos, que nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio e lhe dará na sua mão e despedirá de sua casa. Isto é a doutrina judaica. Houve escolas diferentes desta interpretação judaica, deste texto bíblico, e o Rabi Shammai limitava a causa justa do divórcio à infidelidade, enquanto que o Rabi Hillel legitimava outros motivos, como a mulher deixar queimar a comida, por exemplo, que estava a cozinhar para o seu marido. A gente agora ri-se, mas é assim. O islamismo, eu só considerei 3 religiões: a católica, a judaica e o islão. O islamismo reconhece tecnicamente, entre aspas, o direito de ambos os parceiros pedirem o divórcio. Embora para a mulher o processo é naturalmente mais complicado. Enquanto para o homem basta repetir 3 vezes: eu te repudio, tal, vai-te embora. Já está. Nesse caso, cada ser humano tem a liberdade de continuar numa relação matrimonial ou fugir dela, enquanto possa agravar os seus próprios débitos. Convém salientar que todos nós estamos sujeitos à lei de causa e efeito. Aqui já entra o espiritismo. Se não procurarmos resgatar as nossas dívidas na presente reencarnação, poderemos adiá-las para as futuras que vêm aí. E o nosso querido Divaldo, que Deus abençoe neste momento, que está a acordar daquela anestesia, que Deus o abençoe e melhore rapidamente, porque precisamos muito dele. O nosso querido Divaldo diz-nos que cada ser tem o direito de optar por aquilo que lhe parece melhor. O espírito está sempre semeando ao adotar determinadas condutas, colhendo naturalmente os frutos relativos à sua escolha. Então não vale a pena nós andarmos aí enrolados com outras mulheres, a serem fiéis às nossas mulheres, porque já sabemos que na próxima vida vamos sentir na pele a mesma coisa. Só assim que a gente aprende. É só a porrada que a gente aprende. Não é pelo amor, é pela dor. Somos assim. Por isso é que estamos a viver na Terra, porque somos muito atrasadinhos ainda. Está na hora de despertar. Está na hora de modificar estes conceitos. O Espírito Emmanuel, comentando a passagem evangélica sobre o divórcio, diz-nos que, partindo do princípio de que não existem uniões conjugais ao acaso, vejam este detalhe, não existem, não nos caiu lá em casa aquela mulher ou aquele homem por acaso. O divórcio, a rigor, não deve ser facilitado entre as criaturas. O Espiritismo orienta-nos que a divina providência jamais prescreve princípios de violência. Deus não apoia a violência doméstica, nem a falta de respeito que nós temos perante as nossas mulheres. E em Kardec, no capítulo 22 do Evangelho, está lá: o divórcio é uma lei humana que tem por fim separar legalmente o que já está separado de facto, porque o amor já não existe. Não é condenável perante Deus, pois Ele trata de legitimar o que já está separado. É apenas para não deixar sofrer mais. Isto é, regular separações onde não há amor, mas somente a união dos sexos ou dos interesses materiais. O Espírito André Luís, no livro Nosso Lar, traz-nos uma reflexão sobre a noção de lar, que é bem diferente da noção de casa. A nossa casa é uma coisa, o nosso lar é outra. O mentor mostrou que o lar é como um triângulo reto nas linhas do plano da evolução divina. A reta vertical é o sentimento feminino, envolvido nas inspirações criadoras da vida, os filhos que a mulher traz ao mundo. A reta horizontal é o sentimento masculino, em marcha de realizações no campo do progresso de toda a família. O lar é o vértice sagrado, onde o homem e a mulher se encontram para um entendimento indispensável. Vejam que imagem mais bonita dada pela espiritualidade superior. As ofensas repetidas esmagam os sentimentos, desconectando o outro da afeição conjugal.
o gritar com o outro, o falar, a violência verbal. É tão grave como a violência, como o tipo de violência física ou doméstica. Os abusos do álcool suprimem a razão e fortalecem os instintos que comandam o comportamento. E nesta fotografia que eu escolhi de propósito, veja o que é que está no meio do marido e da esposa. O que é? Um filho, exatamente. Porque nós esquecemos que quando estamos a discutir lá em casa, há outros seres que lá estão a ouvir e a ficarem muito tristes e perturbados com a nossa discussão. Atenção aos exemplos. Interferências dos sogros ou dos parentes também ajudam a quebrar o liame já ténue do amor conjugal. É o veneno, não é? É a sogra que é bruxa, é o sogro que é bruxo, sou eu que sou bruxo, enfim, não é? Em conclusão, para terminar, só beber um bocadinho de água. Diz-nos de novo Emmanuel, qualquer palestra que eu prepare, tudo que eu pesquiso, o Emmanuel bate sempre comigo. Está sempre, tem informação sobre tudo, aquela alma generosa. As escolas instrutivas do planeta poderão renovar sempre os seus métodos pedagógicos, com estes ou com aqueles processos novos, em conformidade com a psicologia infantil. Mas a escola educativa do lar possui uma só fonte de renovação, que é o Evangelho, e um só modelo de mestre, que é a personalidade excelsa de Jesus. Saibamos então que no nosso planeta há raríssimas uniões de almas gêmeas. Raríssimas. Encontrei a minha alma gêmea. Conversa, não encontramos nada. É raríssimo haver uma alma gêmea. Hã? Não há. Vem a voz aqui do fundo. Não há. É raríssimo, diz Emmanuel. Deus não cria espíritos gêmeos. Pois. Poucos matrimónios de almas afins e grande número de ligações de resgate. Esta é a maior parte. As nossas ligações de resgate uns com os outros. Tenhamos assim paciência e resignação e adiemos o máximo possível a ruptura de uma união matrimonial. É o último slide. O amor que estejamos acrescentando à obrigação que nos cabe cumprir é sempre plantação de felicidade para nós mesmos, diz-nos Emmanuel. E agora vou desligar o monitor porque quero que vocês olhem para mim, porque eu tenho um presente para vocês. Fazer amor. Então, o que vamos fazer? E o outro responde, amor. Bem, então vou despir-me. Para quê? Bem, para fazer isso. Não precisas de despir para fazer amor. Não. Essa não é a única maneira de fazer amor. Então como é? Deixa de estar com as roupas. Vamos conversar até ficarmos cansados. Vamos rir por tudo e por nada. Vamos olhar-nos devagar, até tentarmos descobrir-nos no mesmo sentimento. Comigo, não precisas de despir o corpo, apenas a alma. Vamos apenas olhar um para o outro e conversar até ficarmos sem palavras. E naquele instante em que as palavras são insuficientes para explicar o que sentimos, naquele silêncio infinito, podemos finalmente tocar-nos. Tu entendes? Tocarmo-nos? Sim. Tocar com a ternura dócil de uma carícia que se expande docemente até sentirmos a alma um do outro. Olha, deixas-me segurar a tua mão? Sim. Tu sentes. Esta é uma das maneiras de fazer amor. O amor verdadeiro é sobre sentirmos as nossas almas. Vamos olhar-nos nos olhos por um momento. E se o beijo for necessário, ele vai acontecer sem pedir permissão. Vamos conversar até conhecermos todas as nossas memórias, até conhecermos os nossos segredos mais profundos. Vamos apenas olhar-nos para o deleite mais extremo e requintado. Deixa-me acariciar a tua alma para sentir o teu espírito
e a inalar a tua essência, até que sintamos que somos um neste tempo, neste espaço. Agora entendes que existe outra maneira de fazer amor? E esse amor verdadeiro que eu chamo fazer amor com a alma. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado pela vossa atenção.